Olá, caros alunos. Então vamos iniciar hoje mais uma aula sobre as equivalências de Morgan. Hoje nós vamos trabalhar as negações das equivalências, ou seja, na aula passada a gente falava sobre equivalências diretas, né? Ou seja, quando você está afirmando algo e está dizendo de uma outra maneira. Hoje nós vamos trazer a negação de determinadas equivalências, ou seja, quando eu tenho uma negação de uma disjunção, uma negação de uma conjunção, uma negação de uma condicional. Então vamos entender como que isso funciona. Por exemplo, aqui nós temos aí a negação de duas proposições. Uma delas é uma conjunção e a segunda é uma disjunção. Então, quando eu nego uma conjunção, vocês podem perceber aí que você tem que negar cada uma das partes da conjunção, dessa proposição, né, e transformá-la numa disjunção. Quando eu nego uma disjunção, eu, de novo, distribuo essa negação para todas as duas proposições, duas partes da proposição, né? E transformo essa disjunção numa conjunção. Em outras palavras, então, a negação da conjunção é equivalente à disjunção das negações. Ou seja, quando você tiver uma conjunção, você só inverte para uma disjunção e nega os dois. A mesma coisa para conjunção, para disjunção, né? Ou seja, você inverte, né? De disjunção se transforma em conjunção, de conjunção se transforma para disjunção e nega os dois. Tranquilo, não é, gente? Então, muito tranquilo quando se fala de uma equivalência de Morgan, de uma negação de uma conjunção, de uma negação de uma disjunção. Vamos fazer um exercício para vocês verem como é que é fácil. Olha, nós temos aqui uma questão que vai falar o seguinte: uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade. Então nós temos aqui uma conjunção, não é isso? Então vamos transformar essa conjunção numa disjunção e negando, né? Porque nós vamos negar, não é isso? Então vamos lá. Pedro não distribuiu amor ou Pedro não colheu felicidade? Exatamente, logo na letra A. Facinho, né, gente? Então, eu neguei a primeira proposição e neguei a segunda proposição e mudei, inverti o conectivo. Era uma conjunção, transformei numa disjunção. O I ficou ou. Então vamos lá. O segundo exemplo que eu falei, numa disjunção, a mesma coisa. Vamos num exemplo. Uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre é: se João é rico, então Maria é pobre. Vocês vão ver daqui a pouquinho que tem um caso, né, da negação de uma condicional que se transforma numa conjunção. Mas tem um detalhe: o inverso seria o seguinte: essa conjunção se transformar numa condicional. Só que para isso acontecer, nessa negação, você teria que negar só apenas um dos termos. Então não é uma negação da condicional, não é uma negação da conjunção, né? Por isso a gente não pode pensar dessa forma. Então, para a gente evitar erros, gente, é sempre assim, ó. Se você está negando uma conjunção, transforme numa disjunção. Se você está negando uma disjunção, transforme numa conjunção. Por exemplo, se eu falei que João é rico, eu vou falar que João não é rico. Se eu falei que Maria é pobre, eu tenho que falar que Maria não é pobre. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu falasse João não é rico, eu teria que falar que João é rico. Ou seja, porque é negação de negação. Mas nesse caso aqui, João é rico ou Maria é pobre. Então, transformei transformei em I. Então, quais que tem I aí? Eu tenho a letra B, eu tenho a letra C e eu tenho só a letra B e a letra C, não é isso? Ou seja, porque a letra E seria ou, então não serve. Então você tem João não é rico e Maria não é pobre. Então é a letra B, né? Ou seja, essa é uma conjunção que partiu dessa disjunção anterior. Agora vamos para o exemplo que eu falei da condicional que se transforma numa conjunção. Você vai ver que tem uma regrinha facinho de descobrir isso aí. Como que você faz isso? Olha, se vocês podem perceber por essa expressão aí, que aqui você não distribui a negação como no exemplo anterior, né? A negação aqui só vai para o segundo termo da proposição. Então você tem aqui, na condicional, você tem aqui uma negação que vai apenas para o que nesse caso, ou seja, para a segunda parte da proposição. Então, você transforma ela em uma conjunção e nega a segunda parte. Qual que seria a dica? A dica seria exatamente essa palavrinha aí, mané. Vocês lembram na aula passada que nós falávamos do Neymar? Neymar é quando você tem uma equivalência direta, né? Ou seja, quando você tem uma equivalência na qual você tem uma afirmação, né? Ou seja, uma confirmação daquela proposição anterior. Aqui nós estamos falando de negações, né? Então, quando você nega uma proposição. Então, vamos lá. Você está negando essa condicional não P, então Q.
Então você usa o mané, que é o seguinte: mantém a primeira parte e nega a segunda e transforma em conjunção. Atenção, gente, conjunção. Então uma condicional vai se transformar numa conjunção. Vamos ao exemplo aí. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação, aí que vem a questão: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item. A negação da proposição pode ser corretamente expressa por: basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será totalmente modificada? Deixei essa questão de propósito aí, gente. Veja bem, o que eu falei com vocês? É o mané, não é? Mantenha a primeira e nega a segunda. Eu mantive a primeira, ó. Basta um de nós não mudar de ideia? Não mantive. E além de tudo, eu transformei a condicional numa disjunção, mas como nós vimos, a gente transforma a condicional numa conjunção, não numa disjunção, né? Então, por isso que está errado. Então, essa alternativa aí seria a incorreta, né? Ou seja, nós, quando negamos essa proposição, a negação dessa proposição seria o seguinte, né? Basta um de nós mudar de ideia e a decisão não será totalmente modificada, ou seja, você negaria apenas a segunda parte da proposição e transformaria em uma conjunção. Mantenha a primeira, mané, mantenha a primeira, nega a segunda e transforma numa conjunção, ou seja, um conectivo e. Vamos para outro exemplo. A negação da afirmação condicional: se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário, é. Olha, então vamos ver. Nós estamos negando uma condicional. Se o beneficiário estiver acima do peso. Então, condicional, se. Aí vamos transformar em uma conjunção. Então, vamos lá. Transformando uma conjunção, você vai manter a primeira. Então, o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. Qual que seria a alternativa? Vamos ver. Letra A, o beneficiário não está assim, não pode negar a primeira. Letra B, se o beneficiário também não pode, você na negação da condicional, você não transforma em outra condicional, né? O beneficiário não está acima do peso. Eu neguei a primeira, de novo está errado. Letra D, o beneficiário está acima do peso e ele não é sedentário. É exatamente aí a letra D, ou seja, você manteve a primeira, negou a segunda e colocou um i conectivo, ou seja, uma conjunção. E por último, uma questão muito interessante, porque ela tem um peguinho aí. Essa questão é o seguinte, vocês vão ver aí que é uma expressão, uma proposição que tem uma disjunção dentro da primeira parte dela. E a pessoa tende a ficar olhando para a disjunção. Mas veja bem, olha, essa proposição, de uma forma geral, ela é o quê? Ela é uma condicional. Então, veja bem, se há investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito, isso seria uma expressão completa. Então, essa disjunção não vamos levar em consideração aqui por enquanto, não. Então, a punição de criminosos. Então, para você negar a condicional, que seria negar tudo isso aí, a primeira parte seria tudo isso aí, olha. A investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito. Aí, no caso, nós temos que manter a primeira parte, não é isso? Então, vamos lá. A investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito. Mantive a primeira parte? Mantive. Vou transformar o então em i. Então, a investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito e a punição de criminosos. Tem algum lugar aí que existe essa opção? Não, não existe. Vocês vão ver aí que na letra C você tem a investigação ou suspeito é flagrado cometendo delito, mas não há punição de criminosos. Eu deixei essa questão exatamente por isso. Olha, gente, quando você falar mas, isso vai alterar o sentido nesse caso? Não vai alterar. Essa conjunção adversativa, ela pode ser considerada um i aqui nesse caso, né? Porque você está acrescentando uma informação. Então não tem problema nenhum. Você pode marcar sim a letra C com certeza. Por quê? Porque você tem aqui uma primeira parte que foi afirmada, a segunda parte foi negada e você transformou numa conjunção. Então, quando você tiver aí o mas, se tiver alguma coisa que dê a entender um acréscimo de informação e que não seja condicional, você pode usar sim
uma conjunção. Nesse caso aí é uma conjunção. Então seria a letra C. Ô, gente, é muito rápida a aula, mas eu espero que tenha sido claro. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem que eu explique alguma questão novamente no próximo vídeo, é só colocar aí nos comentários, que a gente volta na questão. Até a próxima aula.